Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje é o nosso 32º programa e terei dois convidados maravilhosos. Rômulo Nunes, psicólogo, que vai falar sobre solidão, sobre transtornos que envolvem o aspecto da solidão, a tristeza, e também a Mirella, psicóloga escolar e clínica, que vai estar falando para nós sobre os processos que envolvem as crianças, os adolescentes e os pais. Ela também é psicóloga e trabalha com a terapia ABA e vai trazer também alguns aspectos voltados para o tratamento e acompanhamento das crianças e dos adolescentes. Então fiquem aí que o programa vai já começar. E agora, para darmos início, eu vou chamar o psicólogo Rômulo Nunes para que ele venha aqui contar para nós como é essa história da solidão. Olá, Seja Helenise, bem-vindo, tudo tudo de bem? bom? Senta Obrigado. aí. Satisfação Vamos estar aqui. conversar um pouco, né, sobre solidão, sobre Isso. tudo que envolve as emoções, né, e que faz com que a pessoa se entristeça e se isole do mundo, né? Rômulo, se apresente aí, fale um pouquinho sobre o tema que você vem pesquisando, né, vem estudando de forma intensamente aí diante de um mestrado, né, diante de muitas pesquisas. Pois se apresente para os nossos telespectadores. Inicialmente queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Me chamo Rômulo Nunes, sou psicólogo e psicanalista. Atualmente atuo na clínica, atendendo adolescentes e adultos. Muito permeado também por essa perspectiva da solidão, que é o meu tema de pesquisa. Mas tenho também uma trajetória longa na educação. Já atuei enquanto psicólogo escolar e, querendo ou não, esse aspecto hoje, o qual eu pesquiso, que tem a ver com a solidão, também se interlaça, digamos assim, com os processos educativos, sociais, relacionais e por aí vai. Muito bom. Rômulo, curiosidade, a solidão tem o maior número no gênero feminino ou masculino? Na verdade, quando a gente fala de solidão, a gente vai ser perpassado também pelas condições de gênero, né? Uhum. E não existe, pelo menos até onde se pesquisa, um quantitativo, digamos assim, que seja maior para um número populacional ou para outro. Mas tem a ver muito mais como essa experiência vai ser muito relativa a essa questão de gênero. A gente vive numa sociedade, por exemplo, né, em que o homem ainda ele é o detentor, digamos assim, de toda a sabedoria, uma posição superior ao feminino. Então, essas questões que vão se entrelaçar e que são questões, inclusive, adoecedoras, né, porque colocam as pessoas em caixa, vão ser experimentadas de forma bem diferente em relação aos gêneros. E isso também tem muito a ver, a gente está falando logicamente do homem e da mulher, mas aí a gente também pode amplificar esse pensamento quando a gente vai para a orientação sexual, né? Porque a gente vai ter o homem cisgênero, a mulher cisgênero, que vai experimentar essa solidão de uma determinada forma específica, e as outras populações também, dentro das orientações sexuais, vão experimentar, provavelmente de forma até mais adoecedora, né? Porque tudo aquilo que está mais à margem da sociedade acaba tendo um pouquinho mais de solidão. E como é que você poderia, apresentar para os nossos telespectadores uma solidão com o sofrimento, que gera transtorno, que gera, dificuldades e que realmente acaba interferindo, né, na vida, no cotidiano de uma pessoa? A gente precisa, na verdade, entender que a solidão ela tem duas nuances, né? Existe a solitude dentro desse processo, que seria um processo de contemplação de si, de entrar em contato com a potencial criatividade, que isso é saudável, né? Eu gosto muito de brincar com os meus pacientes, com os colegas conhecidos, que tem dia que a gente não está nem suportando, digamos assim, né? E aí é muito importante que muitas vezes a gente retorne para si, para que a gente ganhe força e potencial criativo para enfrentar as dificuldades da vida. A solidão patológica não seria uma escolha, né? Tem muito mais a ver
com uma não compreensão de pertencimento dentro do social, onde o outro ele também está numa relação de diálogo, né? E esse outro não consegue me compreender por completo algum aspecto, e eu me sinto dissociado desse lugar. E aí isso muitas vezes pode me levar ao campo da tristeza, ao campo do recolhimento, né? E se for recorrente, muitas vezes, eu posso inclusive ter algumas psicopatologias, derivadas desse processo, como por exemplo uma depressão, uma crise do pânico, que eu vou ficando cada vez mais recolhido, cada vez menos em contato ali, né? Uma fobia social com o social. Então entra nesse sentido dessa incompreensão a partir do outro, porque vai estar sempre vinculado a esse outro não me lê, esse outro não me compreende, eu não consigo me sentir pertencente a esse lugar. Então, psicopatologicamente, a gente pensa a solidão nesse sentido. Então, hoje as pessoas estão mais isoladas, né, pós-pandemia, né, a tecnologia, o comportamento antissocial, despertou mais essa fala da solidão e da solitude, essa diferença que existe, que é importante a gente falar, né, esclarecer para as pessoas, para a sociedade, a diferença entre solidão e solitude, né. A solitude é como o Rômulo falou, é aquele momento que você quer ficar sozinho e tá de boa, você quer curtir o nada e tá de boa, não precisa de ninguém. A solidão não, é algo recorrente, ele é permanente e ele é entediante, né, ele causa ansiedade, ele causa sintomas, né, a solidão. E ela também faz com que você acaba se esquivando da sociedade e naturalmente se isolando cada vez mais. E o comportamento antissocial, Romulo, assim, como é que você vê na sua clínica esse comportamento antissocial? Porque com a pandemia, muitas pessoas que já tinham um comportamento mais isolado, mais introvertido, ficaram ainda mais introvertido. Por quê? Porque encontraram novas formas, novas modalidades com a tecnologia de se divertir ou de encontrar amigos. E o que você percebe, você na psicologia clínica, você percebe que o comportamento antissocial com a pandemia, ele traz e trouxe transtornos voltados para a solidão? Sim, a pandemia de fato modificou as formas de se relacionar consigo, com o outro, né? E, assim, muitas vezes, aquele paciente, aquele sujeito, aquele ser humano que já tinha uma tendência ao isolamento, isso de alguma forma foi reforçado, até pelas questões que existiram nesse processo, né. Psicopatologicamente falando, é muito comum esse paciente, ele buscar a clínica, não no sentido, muitas vezes não é nem por ele mesmo, porque há uma certa completude nesse mundo, digamos assim, isolado, que muitas vezes não, por exemplo, um adolescente, né, que muitas vezes está ali imerso nos jogos, na internet, geralmente, ele não entende a necessidade, por vezes, de se relacionar com o social real, porque o social fictício já tem ali dentro dele um certo preenchimento. E aí a gente precisa entender que esse sujeito ele não vai estar preparado a nível de uma adultez, né, para lidar com as questões de fato do cotidiano, porque o mundo fictício não é de fato o mundo real. Por um outro lado, entra também a condição da defesa, né? Pessoas que são muito, por exemplo, introspectivas, elas de fato sentem internamente muita angústia para lidar com a diferença, para lidar com o outro. Então, muitas vezes elas utilizam sim desse lugar da solidão, né, que não seria também uma solidão saudável, para se esquivarem e não entrarem em contato com aquilo que de fato é muito difícil para elas. É interessante, porque você trouxe vários temas, né, você falou da solidão, você falou da introspecção, né, e na sua fala eu consegui perceber o quão as pessoas trazem essa dor de estarem sozinhos, mas que elas não conseguem nomear, se é tristeza, se é solidão, se é vontade de ficar sozinho mesmo, se é esquiva, como você falou, né, se questões sociais, antissociais, então assim, nomear é difícil, né, nomear que você
sente solidão é difícil, porque até você entender que o sentimento é uma solidão, você já sofreu angústia, ansiedade, tédio, isolamento social, esquiva, falta de pertencimento, né? E muitas vezes você já foi frustrado tentando apresentar um pseudo comportamento mais aceitável nessa socialização para que você não fique, né, isolado do mundo, e muitas vezes você foi frustrado. Então é interessante, sempre quando falar de solidão, o fulano é muito quieto, muito reservado, ele é muito solitário. O que está acontecendo? Será que é isso mesmo? Porque a solidão, como você falou na tua pesquisa, ela traz assim várias características em torno dela que pode ser nomeada até como um transtorno grave, uma depressão. A pessoa fica mais isolada, ela quer ficar sozinha. Né? Então, assim, a solidão, apesar das pessoas ainda romantizar a solidão nas músicas, nos filmes, né? Nas crônicas, mas a solidão, se você parar para observar de uma forma literal, ela é adoecedora. É porque a gente vai estar entrando também ali muito em contato com o esvaziamento, né? Sim, E é importante também ressaltar que a solidão, nesse aspecto mais psicopatológico, vai estar vinculada ao desamparo, vai estar vinculada ao luto, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe de alguém que está muito interno, muito recluso, existe uma perda a nível social para esse sujeito que, assim, eu preciso pertencer a esse lugar, né? Então, eu não me sinto pertencente. Existe aí já um luto, um desamparo. Como é que eu me encaixo nesse aspecto? O que é que eu faço? Existe toda uma o desamor ansiedade. aparece também, porque se existe o desamparo, como é que eu faço para pertencer, para que eu possa me encaixar? Se eu não estiver ali, eu não serei amado, Sim, né? Se eu não tiver esse esforço. Agora é interessante, Rômulo, também pensar muito sobre os diagnósticos, né? Então, assim, nós temos vários diagnósticos na psiquiatria, na neurologia, né? Transtornos do neurodesenvolvimento, que traz esse comportamento mais isolado, né? E não deixar de olhar por essas lentes também, porque muitas vezes a pessoa não é solitária, ela não está triste, ela tem um transtorno do neurodesenvolvimento que nunca teve diagnóstico e ela tem aquele comportamento mais esquivo, mas ela está bem, né? Então, assim, olhar hoje para uma pessoa que, diante dos seus olhos ou da sociedade, é diferente, tem um comportamento diferente, requer de você também estudo, compreensão, para que você não rotule. sim. É preciso a gente pensar também nesse aspecto que nem tudo, de fato, vai ser de uma ordem psicopatológica, né? Sim, Logicamente, se for, a gente precisa se atentar também a essa questão, mas eu penso, né, talvez corroborando o que você está falando, que entra muito numa condição subjetiva mesmo, né, de como eu me sinto, porque eu posso de fato estar num lugar mais comigo mesmo, mais quietinho, e não necessariamente ter algum tipo de adoecimento, aquilo me faz sentir pertencente, eu consigo lidar com aquilo, mas é preciso, de fato, eu ter um entendimento de como eu experimento esse lugar, né? E se de fato eu experimento nessa posição de que existe ali um desamparo, existe uma tristeza recorrente, ou existe algo que me paralisa no sentido de que parece que eu não estou vivendo aqui, estou vivendo em Marte, né? Eu preciso sim acionar um autorreconhecimento e buscar possibilidades de resolução, como, por exemplo, a psicoterapia seria uma das, né. mas é difícil, Rômulo, muito difícil, porque nós estamos falando de um comportamento subjetivo que muitas vezes a pessoa não tem consciência, Sim, mas quem se socializa, quem está ali envolvido com aquelas pessoas, quem faz parte do contexto do trabalho, doméstico, familiar, diz: "Ah, aquela pessoa, ela não se socializa, é o antissocial, né, a pessoa que é o do contra", né, então não é fácil. A pessoa quieta, ela tem muito mais dificuldade de buscar ajuda do que a pessoa falante, né, que expressa as emoções. Então a solidão ela traz essa
quietude também, esse silêncio. É como a criança do quarto, né? O menino do quarto, né? Não está dando trabalho, está lá no quarto. Tá ótimo, não dá trabalho, não pede nada, não tem necessidade, mas aquele menino do quarto está dando trabalho, ele vai dar trabalho lá na frente, né? Agora, o menino que está dando trabalho, os pais estão ali em cima, cuidando, vigiando, fazendo toda essa manutenção para que ele se desenvolva direitinho. Né? Então, eu penso muito nisso, que a nossa sociedade ela já traz alguns rótulos, alguns estigmas de que se você é quieto, é o jeito dele, deixa ali. Né? Se você é muito falante, é o estabanado, é o extrovertido, é o TDAH. E não é. Tudo pode ser algo, como pode não ser nada. Sim. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que pode ser um comportamento antissocial, que pode ser uma solidão, que pode ser uma depressão, pode também não ser nada. Né? Então, é um olhar que hoje fica muito difícil dividir essa linha entre o Sim. normal e o patológico, porque tudo pode ser normal, assim como tudo pode ser patológico. O que vai caracterizar isso como patologia são os danos que essa pessoa vai tendo durante o decorrer da vida, são os prejuízos que ela vai ter na questão afetiva, social, do trabalho, familiar, e aí vai se configurar como prejuízo e ele vai buscar ajuda. Mas até isso acontecer, alguns anos se passaram e não voltam. Acaba sendo de fato um processo mais demorado, né, porque primeiro que tem essa questão dos rótulos, que você está pontuando, Sim. assim, muito sabiamente, né, e as pessoas compram rótulos, né. "Não, eu só sou isso". Isso inclusive dá uma possibilidade de eu fechar aquilo que eu penso sobre mim. E de alguma forma acalenta um pouco a angústia, quando eu digo, você é mais introspectivo, não, então eu não tenho realmente algo relativo à solidão, é só porque eu sou introspectivo. É muito importante a gente também observar os pares, como você pontuou, né, que seria a rede de apoio. Eu sei que nesses aspectos mais da solidão, é muito raro as pessoas terem uma grande rede de apoio, mas geralmente vai existir alguém ali dentro desse contexto, que seja possível alguma troca. E é muito importante observar também como essa troca acontece, porque às vezes o outro também é esse delimitador de que alguma coisa não está muito bem comigo, né? Às vezes não é possível eu enxergar sozinho eh, sobre essas questões. É um norteador o sentimento, mas o outro também pode corroborar para que a gente tenha uma mínima leitura. Só que, de fato, como a gente está falando, é um tema bastante complexo, porque vai explorar todas as questões que você pontua, mas eu gosto muito de pontuar de novo, né, que tem a ver com o desamparo. Eu me sinto desamparado, como é que eu me sinto na relação comigo mesmo? Porque, inclusive o Winnicott, que é um dos autores que vai também pensar sobre a solidão, ele vai dizer que a solidão, quando a gente se suporta, né, brinquei no começo que a gente precisa se suportar, tem dias que a gente não tá nem querendo se suportar, mas é importante, tem a ver com amadurecimento. Então, quando eu consigo conviver comigo mesmo, com as minhas nuances, né, e sozinho, digamos assim, mesmo rodeado de pessoas, porque a solidão também tem esse aspecto. Eu posso estar rodeado de pessoas, mas isso não quer dizer que eu me sinta pertencente àquele lugar. Então, mesmo nesse sentido, né, eu paro para me contemplar. Isso tem a ver com o amadurecimento, isso tem a ver com um aspecto positivo da solidão, que caminharia muito mais para uma solitude, né? Seria esse potencial de criatividade. Mas se eu me sinto desamparado em todos os contextos, você pontuou perfeitamente. No meu trabalho, nas minhas relações afetivas, alguma coisa está errada. Isso é um sinal que Sim. precisa ser ouvido. É. Clinicamente é o alerta ligado, né. Sim, Tem um alerta aí, tem algo acontecendo. Mas muito bom, acho que nós precisamos retornar aqui com esse tema, com esse assunto, porque hoje nós escutamos o tempo todo falar do suicídio, né, da tristeza, do isolamento, né, do comportamento antissocial, que acaba a pessoa não querendo mais viver, né. E é um tema que a gente precisa quebrar tabu e falar mesmo, porque ninguém fala de solidão, fala de ansiedade, depressão, mas de solidão não, né. Então a solidão ela existe e ela
Dependendo do grau, ela é patológica e ela incapacita a pessoa em várias áreas da sua vida. Aí é onde vem o desamparo que você falou. Mas, gente, é isso. Papo super bacana, Rômulo. Vamos marcar outro dia para a gente continuar. Fiquem aí que já já eu volto com as perguntas dos nossos telespectadores. E agora, retornando ao nosso segundo bloco, com as perguntas dos nossos telespectadores, Rômulo, eu tenho aqui a pergunta da Rita Veiga, 27 anos. Estar sozinho é a mesma coisa que estar em solidão? Não, a gente até meio que já antecipou um pouquinho dessa resposta, né. Estar sozinho é necessário, contemplar inclusive a sua existência é necessário, isso nos possibilita inclusive amadurecimento, possibilidade criativa. A solidão tem mais a ver com esse amargor, né, digamos assim, de forma mais subjetiva, é que eu posso estar rodeado de pessoas, que eu posso estar, inclusive dentro de casa, vivenciando dentro de um espaço familiar, mas eu não me sinto pertencente àquele lugar. E eu me sinto, triste por estar, de alguma forma, hã, não pertencente a esse espaço. Então tem mais a ver com um aspecto patológico em si da coisa. Você pode estar rodeado de pessoas, mas se sentir sozinho, isso é solidão, Isso. né? Santos, 52 anos, quer saber eu quero saber se minha solidão já está virando um problema. Olha só, como saber, hein? Difícil. Primeiro a gente entra acho que naquela questão do sinal, né, assim, É. como é que eu estou me sentindo em relação a esse sentimento. E aí você precisa também pensar em como isso está afetando os aspectos da vida, né, profissional, sentimental. Se você, por exemplo, está tendo algum tipo de tristeza recorrente, se você, por exemplo, está tendo algum tipo de não ter sentido nas coisas que anteriormente Não existiam. está mais sentindo prazer, né? Exato, desprazer. Então tudo isso precisa ser minimamente, refletido, digamos assim, para que você possa de fato ter não a certeza, né, porque a certeza é uma construção, digamos assim, a gente nunca vai chegar num 100% de certeza, mas você ter minimamente um norte de que aquilo está te afetando e que possivelmente você está passando por uma solidão patológica. E aí tem que cuidar, né. Aí precisa procurar um psicólogo, né, e o psicólogo vai fazer o encaminhamento se houver necessidade, se verificar que tem um transtorno maior aí afetando a sua vida. Mas é isso, gente, solidão é algo que nós podemos sim tratar, é algo que é comportamental, mas também pode ser neurobiológico, né. Existe tratamento, os psicólogos, neurologistas, psiquiatras, e outros profissionais aí da área da saúde, muitas vezes até a alimentação interfere, Sim. né, o condicionamento físico interfere, então tem vários aspectos aí que podem interferir, né, na questão da solidão e do seu afastamento social. Pois procure ajuda, sempre. E fiquem aí que nós vamos voltar já já no nosso terceiro bloco com a psicóloga Mirela Oliveira. E agora, retornando ao nosso terceiro bloco, eu vou chamar a psicóloga Mirela Oliveira, que vai falar para nós sobre psicologia infantil, psicologia clínica, sobre aba e sobre também transtorno do neurodesenvolvimento. Então vem aqui, Mirela. Ai, que alegria! Aqui com você. Muito bom, senta aí. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando é aluno da pós-graduação, eu amo, mas quando é da graduação, eu fico babando. Ai, é uma felicidade imensa estar aqui, né, por você ter sido a minha professora em graduação, por ser uma referência também, no quesito da neuropsicologia e enquanto psicóloga clínica também. Obrigada, Então eu obrigada. fico lisonjeada por estar Ai, que aqui hoje. Muito bom, obrigada. que bom. E assim, ver vocês fazendo sucesso, né, saber que a nossa categoria da psicologia, né, não parou, ela continua Uhum, evoluindo, que tem pessoas aí brilhando. E uhum. para começar, eu quero que você diga para o público, os nossos telespectadores, o que é que a Mirella faz atualmente? Como é a sua jornada de trabalho? Onde você atua? Em que você atua? E como que as pessoas podem te encontrar?
Certo, vamos lá, né? Eu trabalho como psicóloga clínica e como psicóloga escolar. Também atuo enquanto supervisora ABA. O meu segmento sempre foi na infância, né, e com a adolescência, mas também atendo adultos e trabalho como avaliadora psicológica. Gosto muito também de trabalhar como supervisora ABA, foi assim algo que me encantou. Comecei como estagiária na época da faculdade e aí fui entrando nesse universo, né? a Fluindo, gen- né, até porque o Isso. método ABA é um método excelente, né, e tem muito a ver com a questão comportamental, nós sabemos o Uhum. quanto que flui, né, o quanto que as crianças, os adolescentes, né, que passam a ser acompanhados pelo método, eles conseguem realmente ter uma boa evolução, ter um bom prognóstico, né. Isso. É o padrão ouro, né, em Sim, referência à intervenção com crianças com transtorno no neurodesenvolvimento. E aí a gente vê como é interessante a gente ver a prática, né, a gente vê como a questão do reforçamento positivo, do plano de ensino individualizado, sim, desse tratamento ele ser totalmente individualizado e personalizado para a criança, sim, realmente a gente consegue colher bons frutos, né, é. a nível de evolução, de ganho de habilidades, tanto cognitivas, emocionais e comportamentais. É, e o quanto que quando você percebe essa evolução todos ganham, né, eu digo que o maior pagamento Uhum. não é o dinheiro, o maior pagamento é você ver a evolução, é uma habilidade nova que ele reconhece, ou que ela Isso, reconhece como importante, né, como isso. algo que ela desenvolveu e que teve sucesso. Uhum. E é tão interessante porque trabalhar com criança e com adolescente, requer, um manejo muito Muito. significativo do profissional, É. porque nem sempre a criança ela está colaborativa, Isso. né. E isso é tão, bonito de se ver na prática clínica, a gente ganhar, a vinculação com a criança, ela estar de fato presente na psicoterapia, né. Eu costumo pensar assim, que primeiro a gente tem que ganhar a criança para poder começar a Sim, fluir, depois a família também, porque a noção da confiança no nosso sim, trabalho, em atender às orientações que a gente dá, é o que faz esse processo caminhar também. Hoje em dia a gente que trabalha principalmente com aba, trabalhando de acordo com as evidências, a gente vê o quanto é importante os pais seguirem as orientações, que é o segmento que a gente chama de orientação parental. sim. É a partir disso. E sem a orientação não tem como o Não, tratamento não fluir, tem né. como. Porque se a gente for parar para pensar, a gente atende a criança uma vez por semana durante Sim, 50 minutos, e aí todo o restante acontece tanto na escola, quanto em casa com as né, e famílias. basta 1 minuto para desfazer os 50 Isso, minutos. isso, isso. E aí vem os questionamentos de: "Ai, doutora, por que que dá certo com você e na minha casa não dá?". Por isso é tão importante essa orientação, porque os pais, como principais cuidadores, eles precisam aprender a manejar os comportamentos que são problemas para a gente também ter o ganho clínico, né. E o canal do psicólogo infantil ou de adolescente com os pais e com a escola tem que ser um canal aberto. É. Essa comunicação ela tem que ser, assim, minuto a minuto, não tem que Uhum. esperar, é na sexta-feira de noite, de tarde, final do dia, esperar a segunda-feira para falar com a psicóloga, manda Isso, mensagem. isso, Ela fica a critério dela responder ou não, mas a o seu papel enquanto pais é avisar, é com certeza. informar, porque um tratamento ela depende muito das informações chegando ali minuto a minuto, para que Isso. possa ser feita a intervenção. É, e aí a gente vê hoje em dia esse funcionamento de um tripé, né, que é a família, a escola e a psicóloga. Eu não Isso. acredito hoje em dia em uma intervenção, digamos, quando você está fazendo um acompanhamento com a criança ou um adolescente, você precisa estar com esses pais em constante orientação e você precisa também estar na escola, fazer Sim, visitas periódicas, conversar com as professoras, com a psicóloga da própria escola, para sim. entender o funcionamento da criança naquele ambiente. Porque, digamos, a maioria das crianças hoje, isso é dado, estuda em STI, né, que é o dia todo na escola. E às vezes eu digo que não é só isso, ter contato com a babá, com a cozinheira, com a Isso, que faxineira, são os tá entendendo? Com as múltiplos pessoas que informantes, vivem né. naquele ambiente, porque muitas vezes sabem muito mais da criança do que É. os próprios pais. Uhum, com certeza, são os múltiplos informantes que a gente Sim, convida, né, em uma anamnese, no quesito da avaliação psicológica também, porque é a partir disso que a gente consegue ter uma linha de base para a intervenção. Digamos, muitas vezes os pais chegam na clínica e aí eles trazem uma demanda como se fosse algo patológico, um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí quando a gente começa a entender a conjuntura da família, você vê que é tudo comportamental. É a sim, forma da organização, a falta de sim,
atividade, de organização na rotina da criança, o excesso de telas, né, que hoje em dia, assim, a gente consome bastante tela. A criança, seguindo o nosso modelo, né, acaba consumindo bastante também, e a gente consegue perceber o quanto que isso tem sido problemático, a nível mesmo de aprendizagem, de regulação emocional, em muitos quesitos, né. E você falou de um ponto interessante que é a regulação emocional. Uma criança se desregular emocionalmente é muito rápido. Uhum. E para que ela possa se regular novamente, demora às vezes até dias, Sim. porque ela entra num nível de estresse tão significativo que até o fisiológico dessa criança fica afetada. Sim. O Uhum. humor dessa criança, a confiança Sim. dela com os pais, com aqueles cuidadores. Então nós precisamos trabalhar com as nossas crianças, né, você que cuida de crianças, seja pai, seja cuidadores, para que você consiga ter conexão, para que ela não se desregule. Uhum. E eu digo sempre: "Quem é o adulto da relação", né. Isso. Aí o Quem tem que pai se conduzir, né. trocando com a criança, a criança grita, grita Aham. mais do que gente, o que que é isso, né. Se não tem regulação emocional nessa questão parental, não vai ter regulação É, emocional com essa criança, a não ser que essa criança tenha algum transtorno, e isso. aquilo para ela não tenha sentido, não tenha significado, né. Uhum. Mas se for uma criança que está dentro do espectro normal, Uhum. a desregulação emocional vai afetar essa criança sim, e Isso, ela vai apresentar essa desregulação em algum momento, isso, né, na sociedade, na escola, no dia dela. isso. E você como psicóloga escolar, como é que você vê essa questão da desregulação emocional? Acontece muito, que eu sei. Acontece bastante. Por Muito. conta das formações, a gente vai aprendendo, né, a ter o feeling para entender e anteceder alguns comportamentos. Digamos, né, quando a gente vê uma criança em um processo de desorganização, às vezes já é a forma como ela chega na escola, né, Uhum. já chega chorando, mais irritadiça, querendo fugir, você já tá percebendo que Sim. ali você precisa manejar de alguma forma. Uma das coisas que eu sempre oriento as meninas a fazerem é tentar mudar o foco, que é o quê? Chegou nesse sentido, chama para dar uma volta na escola, pega um Exatamente. brinquedo, uma É. massinha, vai fazer uma Muda o contação foco, de distrai essa história. criança, faça com que ela Isso, consiga ver cores diferentes, se a parede está preta, vai isso. para uma Não parede colorida. não tem como trabalhar com criança sendo uma profissional engessada. Não, não Isso tem isso como. é impossível. Isso eu oriento os pais também, assim, tá irritado, tá estressado, muda o foco, distraia, depois você conversa, Isso, né, com depois que certeza. ela conseguir se É, conectar contigo uma questão novamente. sobre isso é nós enquanto adultos, e aí digo no geral, nós cobrarmos muitas vezes a organização da criança, sendo que nosso temperamento altíssimo, a gente tratando a criança já de forma irritada, fala de forma descompensada, criança aprende muito por modelo, né, o modelo Sim, que a gente dá. é Então se a gente repetição. fala daquela forma, ela entende que é um padrão e também pode fazer daquela forma. Então assim, ter, essa noção de como manejar situações é um ponto forte de intervenção, não só para a criança neuroatípica, né, é para a criança, regular, de todo Sim. tipo de Até funcionamento. porque em algum momento nós nos desregulamos, Uhum. seja na infância, na adolescência ou na vida adulta ou de forma recorrente. Sim, a diferença é que a gente tem um senso, né, de É, tentar controlar, as e a questão também emoções. do ambiente, ou aqui eu não posso me desregular, né. Isso, criança não tem essa noção estabelecida de posso ou Exatamente. não posso, é algo que ainda está em É, construção, né. e a criança não, ela não tem essa maturidade. Uhum. Então, muitas vezes, a frustração eu recebo muitas vezes pais falando assim: "Ah, mas ele tem que ser frustrado, tem que aprender, tem que ser frustrado". Eu falei: "Tá, tudo bem, mas você não acha que a vida já vai frustrá-lo tanto?", né, assim, eu imagino, eu digo: "Olha, para eu chegar aqui no consultório, o sinal fechou, eu fiquei frustrada, Alguém alguém buzinou, eu buzinou. não gostei, fiquei frustrada, alguém me fechou", e nem por isso eu bati o carro, eu xinguei, Isso. abri o vidro. A gente vai suportando, mas à medida que você vai amadurecendo, né, Uhum. as emoções ela controla muito a nossa Sim. saúde. Então, assim, uma pessoa que se desregula emocionalmente adulto, porque conheço adultos que é assim, é um fio tênue para Uhum. desregulação emocional, que é pior do que uma criança, Uhum. né, e quer que a criança tenha o controle. Então, assim, o adulto ele tem condições de se regular em um ambiente que é favorável a ele, que ele não pode apresentar aquele comportamento,
Por que que com o filho ele não tem essa condição? Né? Por que que com um funcionário, com uma pessoa próxima não tem essa condição? Então esse modelo que a criança vai aprendendo, ela vai sendo repetidas vezes, até se tornar um comportamento padrão e enrijecido, onde a pessoa diz assim: "Eu não consigo mudar, eu tento, mas eu não consigo". Eu digo: "Pare de tentar e faça", Isso. né, porque quem tenta não chega a lugar É. nenhum. Para de tentar e começa a fazer, experimentar o quanto é bom. É, que é a flexibilidade cognitiva, né, uma nuance que a gente Sim, trabalha muito no setting clínico, que é tentar exatamente, não enxergar as coisas de forma engessada, né, tentar exato. ver as possibilidades dentro das situações, o que que a gente consegue fazer. Dentro da psicoterapia, a gente trabalha muito com a análise funcional, né, de Sim, entender o que antecedeu, qual é a é, consequência, a resposta que você vai dar. é, E aí, assim, dentro dessas contingências é que a gente vai fazendo modificações para ter é. comportamentos mais adaptativos. E é interessante porque os termos que nós vamos utilizando na psicoterapia, seja com a criança, com o adolescente, com o adulto, eles acabam trazendo no processo deles esses termos, né? Aham. Tio, meu pai estava muito rígido Isso. cognitivamente. E o que é rígido cognitivamente? Aí ele vai te explicar, né, com as palavras dele. Ele não mudou de ideia, ele não Uhum. aceitou, né? Outra questão também, quando se fala de modelos, né, o quanto que as crianças elas percebem, elas Sim. estão amadurecidas intelectualmente, mas não Uhum. emocionalmente. Uma criança de 4 aninhos falar: "Tia, eu estou com ansiedade", e eu perguntar para ela: "Então conta para mim como é a sua ansiedade", Uhum. e ela descrever todas as características da ansiedade, 4 Uhum. aninhos. Aí eu digo: "É verdade, você Sim. está com É. ansiedade". E virou tão natural esses termos de ansiedade e depressão dentro do nosso vocabulário que eles acabam consumindo bastante. Sim. Eu também tenho um paciente que eu peguei recentemente, ele tem 7 anos, e ele disse assim: "Eu acho que eu sou depressivo". Eu achei tão forte a forma como ele se colocou, mas ele também descreveu muito bem a questão do isolamento, a Sim, os questão do choro, da sintomas. angústia. E aí, assim, o quanto é relevante a questão do reconhecimento, mas o tanto que é preocupante também eles já estarem tão abertos a todos esses Sim. termos. E assim, há essas classificações, né, porque Uhum, ali é uma uhum, classificação de um uhum. transtorno. A gente vê também a respeito dessa questão das classificações, que hoje em dia, pelo menos dentro da escola, a gente consome bastante, as crianças se autodiagnosticarem, que é o quê? Eu sou danado, né, eu tenho padrão aqui, sou danado porque eu tenho TDAH, ou eu tenho um determinado comportamento porque eu sou autista. E aí eu gosto muito de passar nas salas conscientizando sobre o que são os transtornos e sobre como é que isso fala, né, assim, diretamente com os nossos comportamentos, e o quanto é importante a gente não naturalizar, porque a partir do momento que Sim, a gente banaliza, a gente não olha mais com os olhos do cuidado, né, também. sim, sim. Uhum, É porque vai normalizando tudo, né, então tudo é uhum, normal, uhum, né, e essa normalização faz com que você não veja o que é preciso uhum, cuidar, uhum, tratar, manejar. uhum, E a escola ela tem um papel fundamental, com viu, Mirella? certeza. Assim, os pais, os cuidadores também, mas a escola é onde o comportamento fica mais visível, porque Uhum, muitas vezes dentro do ambiente doméstico, ele não pode aparecer aquele comportamento, sim, então a criança ela fica vigilante e ela não tem manejos, ela não tem trejeitos, ela não tem comportamentos estereotipados, porque ela fica vigilante, ela procura isso. copiar modelos para ela repetir. E na escola, que ela está livre do olhar dos Uhum, pais, dos cuidadores, esse comportamento aparece de forma espontânea e sim, natural. Então, a escola ela precisa estar preparada com para certeza. receber as crianças realmente de portas abertas, Sim, para que possa ter psicólogos como você, uhum, estudiosos, né, que se capacitam, que pesquisam e uhum, que estão atentos com esse olhar. com Porque certeza. é uma criança que está em desenvolvimento, e essa Uhum. criança, se ela for assistida, ela vai se desenvolver tão bem quanto o outro que não tem nenhum tipo Isso. de questão, né, Uhum, voltada para um uhum. espectro ou outro É, transtorno. Mas o que que eu penso? A escola hoje não é só abrir portas. não. A escola hoje precisa preparar, capacitar, treinar, investir na sua equipe, Isso, em com uma equipe certeza. multidisciplinar, porque o que o psicólogo analisa, um TO analisa diferente, um fono analisa diferente, um Uhum, pedagogo, um psicopedagogo analisa diferente, mas uhum. toda essa equipe, né, e outros profissionais juntos vão
compor ali, né, um Uhum. parecer, isso não é um diagnóstico, mas um Isso. parecer de como essa criança está neste momento, por meio Uhum. de quê? De evidências que vão surgir Isso. na hora do recreio, na sala de aula, na entrada, na Uhum. saída, no esperar a vez do outro, Uhum. né. A gente sempre toma esse cuidado da professora, geralmente, por ela ser a figura central, né, ali, na educação da criança, junto com as auxiliares. Quando ela identifica um comportamento em alguma criança, ela já solicita que eu vá observar, e aí, conseguinte a isso, a gente chama a família para dar as orientações, porque a gente entende que quanto mais cedo começar essas Sim, intervenções, por conta mesmo da plasticidade do cérebro da criança, sim. mais a gente vai ter em ganho de habilidade, de desenvolvimento Nossa! cognitivo, emocional. É, e muitas vezes já teve casos, por exemplo, de crianças que chegaram no consultório para que fizesse a avaliação neuropsicológica com hipótese de TEA, né, do Uhum, transtorno do espectro autista, crianças pequenas, com 4, 5 anos, e o diagnóstico não fecha, não uhum, fecha. E depois, com as intervenções que são feitas, com todo o manejo, a orientação parental, e também com por meio da visão do neurologista que acompanha a criança, realmente não fecha, mas os comportamentos que estavam surgindo por falta de manejo, por falta de conhecimento, e a criança começa a repetir, repetir, repetir padrões, uhum, né, ela vai ficando engessada também, né, uhum. e vai se configurando ali um misto de transtornos que você não sabe se é um transtorno do neurodesenvolvimento, se é um transtorno, né, mais grave voltado para as emoções, voltado para um transtorno psiquiátrico, você não sabe, porque ainda é muito Isso, pequeno. isso. Então a prevenção, eu digo sempre que a prevenção, ela reabilita, Uhum, e ela habilita as crianças a estarem, né, felizes, se desenvolvendo na sociedade, uhum, seja onde for, seja em um clube, seja na escola, seja no lazer com os coleguinhas, seja em uhum, casa, uhum. porque o lazer, ele, na verdade, ele não e a socialização não precisa você estar num evento magnífico. Isso, com certeza. São nas pequenas interações dela com Sim, o outro, dela com o ambiente, em locais diversos, né. E aí a gente vê a importância de uma avaliação psicológica, dentro disso, porque, assim, você pode chegar e aí você configura todos os sintomas de uma criança, as características de um transtorno, mas às vezes não é. Quando a gente começa o não processo de avaliação psicológica, a gente vê que é totalmente comportamental. é. E aí, hoje em dia, por conta dessa urgência diagnóstica, as coisas se atropelam para configurar É. um diagnóstico, né. É, e às vezes os pais olham assim pra gente e dizem: "Mas doutora, como assim? Não fechou". Eu Uhum. digo: "Neste momento não fechou. Eu vou encaminhar aqui para outros profissionais para que eles leiam todo o laudo, o Uhum. relatório, para ver o parecer deles, mas neste momento não fechou. Os Uhum. critérios que Uhum. tem aqui não fecham". Mas é isso, é importante a gente estar, levando para a sociedade informações, né, que vão somar, né, Uhum. com aquilo que vai fazer a comunidade, né, de alguma forma buscar mais conhecimento, buscar Uhum. informação, saber que dentro da escola existem profissionais que podem contribuir e contribuem quando Uhum. são solicitados, porque muitas Sim. vezes são tantas crianças que não dá para saber, né, Isso daquela criança mesmo. especificamente. Mas é isso. Eh, eu vou voltar já já com as perguntas dos nossos telespectadores. Fiquem aí. E agora, retornando ao nosso quarto bloco, eu vou para as perguntas dos nossos telespectadores. A primeira pergunta: Samuel, 28 anos. Meu filho, ele tem dificuldade de concentração. Isso pode ser TDAH? Sim e não. Acho que Depende. sempre depende, né. Nós não conseguiríamos dizer isso a partir só de uma sintomatologia, a gente precisaria de mais características que configurassem o TDAH, né. Precisaríamos observar, dificuldade de concentração, tem a agitação psicomotora também, a questão da concentração é em atividade específica ou sempre de uma forma generalizada? Mas para a gente conseguir dar uma assistência sobre isso, precisaríamos estar avaliando. No entanto, tem várias outras características, né, que falam de uma criança sem atenção. Por exemplo, rotina bem estabelecida, com certeza essa questão da exposição às telas, né, tudo isso faz com que a concentração da criança, ó, caia um pouquinho, e aí pode ser só uma Exatamente. questão mesmo de adequação à rotina, É mas sim, é uma verdade. hipótese, tá bom? Muito bom. A outra pergunta, Verônica, 39 anos, sou mãe, me sinto sobrecarregada e culpada o tempo todo. O que posso fazer?
Certo. Muito comum hoje em dia, né, na sociedade que a gente vive, muitas vezes as mães, as mulheres, elas que tomam conta da casa. Se for um filho que está em um processo de psicoterapia, a gente vê 100% assim, que a participação mais ativa é das mães, não dizendo que os pais não participam, mas é a realidade, as E mães que aí tem a questão do acompanham. burnout parental, né? Sim, até as mães são muito mais presentes, Sim. elas que compram realmente essa luta. Então, assim, qual seria o primeiro ponto de você observar sobre isso? Que cuidado você está tendo com você? Porque se eu não estou me cuidando minimamente, eu não consigo cuidar do meu filho, eu não consigo dar o meu melhor. No meio disso também, a criança ela vai ganhando habilidades, ela pode se desenvolvendo muito bem, mas você está entrando no processo de adoecimento, Sim. porque você está sobrecarregada com as questões do trabalho, de casa, de cuidar do filho, de tentar dar conta de tudo, né. E a Muitas culpa ela é um sintoma, né, que Aham. adoece, é um sintoma que, deixa a pessoa num sentimento de invalidez, né, de Isso. desvalor, De não de se achar suficiente desmerecimento, no meio exatamente, de não disso, ser né. suficiente. Então, assim, Isso. é importante observar o porquê dessa culpa, porque pode ser uma culpa situacional por alguma questão, Isso. mas se Uhum. for uma culpa recorrente, é importante procurar ajuda, conversar com um profissional da psicologia, Isso, para que com ele possa ter uma certeza. escuta muito ativa, né, interpretar o que você Uhum, está uhum. trazendo, ajudar você a pensar sobre, Isso. né, e Às vezes é um entender. padrão de cobrança, de autocobrança de Sim, você sim. mesma, de achar que não tá dando o suficiente, É, ou que a criança, esse seu filho, né, nesse contexto não tá tendo avanços, exato. mas sempre assim, o interessante é procurar um profissional de referência para poder te acolher nesse sentido, você entender melhor, a sua função ativa dentro desse processo, né, do maternar e de dar conta das outras coisas, e ter esse cuidado com você mesma de viver o seu processo de psicoterapia, nomeando os seus sentimentos, nomeando como você sente, como você vê o mundo, né. E esse papel maternal, Com né, certeza. porque muitas vezes a mulher ela interpreta vários papéis e ser mãe eu vou deixando ali de lado, porque é meu, né, é Uhum, meu também cuidar, tá dentro de casa, tá alimentado, uhum. e aí talvez esse processo de culpa vem por essas Muito questões, né, disso, como sim. eu tenho propriedade sobre aquele amor, sobre Uhum, aquela assistência que eu dou, tá uhum. tudo bem, deixa ali que não tá reclamando, né, e aí a culpa ela pode aparecer. Isso, em algum momento ela aparece, tá certo? A gente muitas vezes e é normal isso acontecer, se perder no meio dos Sim, papéis, né. A gente tentar dar conta de tudo e dar conta 100% de tudo, acontece isso, que a gente ir se perdendo não só enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto as outras funções que a gente faz, mas se perder de nós de mesmas, né, nós da nossa mesmos. essência, do que a gente gosta, E de quem quando a você gente se é. perde de você mesmo, você se perde de todas as De tudo. outras pessoas, né. É, Mirela, muito obrigada, e agora nós eu vamos fazer o agradeço. encerramento do nosso programa, vocês fiquem aí, que eu volto já já para fazer o fechamento. Até mais. Tchau. E agora chegou ao fim de mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Hoje o Rômulo e a Mirella estiveram aqui, psicólogos que fazem a diferença na escola, na clínica e também com pesquisas significativas para que a gente possa estar avançando sobre o comportamento, sobre a saúde emocional e a saúde mental das nossas crianças. Acompanhe o nosso programa toda terça-feira às 21 horas e siga Helenise Psi para que você tenha mais informações. Até lá!